aí, tudo bem? Meu nome é Renato, eu tenho esse canal Ideias e Fatos e conversar com você sobre esse tema aí, né? Por que eu saí do armário? Que armário é esse, hein? Não é esse armário que você pensou, não. É no armário do conservadorismo. Lá atrás, lá no passado, eu não me via como conservador. Eu não entendia o que era o conservadorismo. E muita gente hoje também não entende o que é o conservadorismo. Só que você não vira conservador. Você não se torna conservador. Você se descobre conservador. Quase boa parte da população brasileira é conservadora. Porque o conservadorismo não é uma ideologia. É um estado de vivência, do ser. O homem, a humanidade chegou onde está por ser conservadora. Veja bem que eu não estou dizendo que o conservador não tem inovação. Eu estou dizendo que o conservador não inova. Pelo contrário, a humanidade é conservadora e nós chegamos em muitas inovações. Vários aspectos, tecnológicos, filosóficos. Lógico que a gente chega. Só que o conservador é aquele cara que vai construindo um edifício. Tá? Ele vai construindo uma base. E ele só constrói a base em cima de uma outra base que já foi consolidada. Ele não destrói o prédio para fazer de novo. Ele faz aos poucos. E ele se concentra de conhecimentos que vieram do passado e que ele aprimora e joga para o futuro. Então, me descobri conservador. Mas o caminho não foi tão curto assim, não. Eu sou Renato, eu sou católico, cristão mesmo, e sou praticante. Desde pequeno, eu sempre ajudei na minha comunidade. E eu tinha muitos, os padres da minha comunidade eram senhores, né? Eles eram italianos e tinham uma longa história na vida e tinham feito voto de pobreza. Eu tinha um carinho muito grande com eles, porque eles me ensinaram muito, em muitos aspectos, né? Eu posso notar aqui o padre Norberto e o padre Antônio. O padre Antônio, por exemplo, eu me lembro de um dia, conversando com ele, e ele me falava sobre o comunismo. Né? Eu perguntava, porque eu era adolescente, aquele ímpeto revolucionário que todo adolescente tem, porque, gente, adolescente que não seja revolucionário dificilmente é um adolescente. Ele tem sim ímpeto de quer mudar tudo, quer fazer tudo diferente, porque a vida dele está começando ali agora. Então ele tem essa vontade mesmo de deixar a marca dele. Então, no fundo, ele é um revolucionário. Depois ele cresce e vira gente e vê que a coisa não é bem assim. Alguns não crescem, ficam até hoje, viram petistas e não voltam atrás. Né? Então eu conversava com eles. Eles passaram, por exemplo, na vida deles sobre o fascismo, né, e das lutas dos fascistas com os comunistas. E viu o comunismo tomando conta na Europa. Ele conheceu pessoas que fugiram do muro da cortina de ferro. Então, as histórias que ele trazia para mim eram muito complicadas, muito fortes. Eu me lembro que quando ele falava sobre isso, tinha momentos que ele quase chorava. Ele embargava a voz. O Padre Antônio, uma vez, ele parou de falar. Eu vi os olhos dele se enchendo de lágrimas e ele parando de falar. Por quê? Porque trouxe muita morte e guerra para o povo dele. Ele era italiano. Ele viu o fascismo tomando conta da Itália. E o fascismo e o comunismo é um pulinho. É de direita. Cara, se é de direita, é uma direita muito esquisita, tá? Mas tudo bem. A gente vai conversar sobre isso depois, em outro dia. Né? Em suma, mas meu pai tinha altas recomendações contra o comunismo, porque ele, na verdade, ele viu no Brasil a luta do povo contra o comunismo no período da Revolução de 64, quando os militares assumiram o poder, mas antes dos militares assumirem o poder, né, isso falava, as pessoas foram para a rua, as pessoas brigaram, a igreja muito se mobilizou contra isso, havia uma guinada do governo para um governo de esquerda mesmo. Então não foi simplesmente os militares que pegaram um dia, vamos lá tomar o poder, putz, foram lá, não, teve todo um processo. Infelizmente, depois disso, a direita no Brasil foi exterminada. Pasmem vocês, positivismo e a direita conservadora não tem nada a ver. E os militares brasileiros foram positivistas. E o positivismo, ele é neutro. Só que esse neutro favorece sempre o mais aguerrido. Os expoentes de direita foram exterminados praticamente nesse período. Embora, bom, isso é outro motivo para outro vídeo. Tem muita história para contar.
Então, mas à medida que eu fui crescendo, na escola principalmente, eu dei de cara aqui com muita doutrinação. Por quê? Todos os livros de história, geografia, professor de português falavam do sistema capitalista como malvadão, como alguma coisa ruim, como alguma coisa péssima. Ninguém fala que é o melhor sistema do mundo, mas é o sistema que a gente tem, que a gente conhece, simples assim. Não é uma ideologia, eu não sou capitalista porque eu tenho uma ideologia capitalista, porque o mundo... Não, eu já expliquei no vídeo passado sobre ideologia, o mínimo pelo menos, né? Então, não é uma ideologia, é um sistema simples, simples assim. Sempre existiu de uma forma ou de outra. Você pode ter ele ruim ou pode ter ele bom, vai depender do capitalista. Tá? Aí entra o cristianismo, a questão da mudança de posição de cada um, de você respeitar o próximo. Isso é tudo uma coisa que dentro do sistema você consegue fazer, que no socialismo não consegue. Só que não é essa a visão que eu tinha, o que eu tive acesso no período de escola. No período de escola, a União Soviética era o máximo. Era o lugar onde tinha a melhor educação do mundo, onde todo mundo tinha que comer, onde as pessoas não passavam fome. Não fala nada do Holodomor, né? Não fala das perseguições stalinistas, não fala dos milhões de mortos que foram colocados no paredão, simplesmente às vezes até por opção sexual, ou porque não gostavam do governo. Essas coisas não eram ditas. Então, na minha cabeça, como na cabeça de muitos outros do meu tempo, era o único caminho, porque a gente queria uma mudança, a gente queria que o país saísse da porcaria que estava. Porque a gente sempre vai ter um país ainda que não vai para frente, porque nós brasileiros não assumimos nosso patriotismo. Ponto. Não queremos que as coisas mudem. Nós somos parte dessa mudança que não acontece. Mas eu queria mudança radical e rápida. Então assumi e falei, cara, eu vou ser comunista. É simples assim. A gente não pesa na adolescência essas coisas. Eu votei no Lula em todas as eleições. Para dizer a verdade, eu votei no PCdoB, eu queria que fosse comunista mesmo. Porque, engraçado que, mesmo tudo aquilo que eu tinha aprendido, a cabeça da gente, quando está idiotizada com essas ideias, né, a gente pensa que a gente só pode pegar aquilo que presta do sistema. A gente monta na cabeça da gente um sistema que só existe na cabeça da gente. E eu acho que você que está me assistindo aí, alguns de vocês podem ter votado na esquerda pensando assim, não, olha só, eu vou votar no PT porque o PT parece que é honesto, e parece que o PT não é comunista, ele usa o vermelho e fala frases comunistas e fala sobre a ditadura do proletariado, mas ele não é comunista. Quando ele assumir o poder, ele não vai fazer, porque aqui é o Brasil é diferente, aqui a gente faz diferente as coisas, vamos fazer um comunismo brasileiro, né? Ou, no meu caso, o comunismo do Renato, porque na minha cabeça, cristão, como que eu pude, né? Eu acreditava que aquelas outras bandeiras todas que eu já tinha ouvido não iam chegar aqui, onde perseguição religiosa, perseguição de fé, não, isso não vai acontecer no Brasil. Então, eu fui lá, votei em todas as vezes, peguei bandeira, fui pra rua. Quem me conhece sabe que eu era petista, né? Eu era contra o que eu achava que era direita, porque eu achava que o PSDB era direita, lei do engano. Achava que o Democratas era direita, achava que o PFL era direita, que o PSDB era direita, que o PDS era direita, esses partidos todos do passado. Não mudaram nada, só trocaram os nomes e as pessoas são as mesmas. Mas todos eles eram de esquerda. Só que uma esquerda um pouco mais liberal na economia, só, mas são de esquerda. E eu achava que eles eram de direita. Então eu lutava contra eles, eu briguei com o Fernando Henrique. Só que o que acontece? Eu fui vendo as coisas mudarem. Eu cheguei a defender, como todo bom petista, o mensalão. Eu falei, não, tem que pagar mesmo. Senão eu não vou votar nas coisas que a gente quer. Só que aquela justiça social e aquela foi caindo por terra. Eu, por exemplo, estudei, fiz faculdade, né? E eu era contra, eu dei aula em escola pública, eu dei aula no meu estado aqui, e eu vi como que o governo estadual começou, por causa de índices de órgãos internacionais, a destruir a educação, fazendo aprovação automática. Eu me lembro de uma greve, por exemplo, que eu fui forçado a aprovar todos os meus alunos. Na verdade, eu não fiz isso, eu me recusei e nunca mais quis dar aula no estado. A minha diretora aprovou todos eles, porque era a ordem do Estado. E assim foi nas prefeituras, e isso chegou nas federais, não todas,
Mas existem alguns cursos, eu me lembro de professor amigo meu, contando que tinha verba federal que vinha dependendo, né, do índice de aprovação. Então, o Estado não fala para você, olha, aprova todo mundo que você, se você não fizer isso, você vai se dar mal. Não, ele fala assim, eu te dou dinheiro, mas você tem que ter 99% de aprovação. Tem que ter tantos por cento a mais, 98%, 96% de aprovação. Aí o cara vai lá e adivinha o que acontece? Então, eu fui para a rua várias vezes brigar contra a política do Fernando Henrique na época. Eu falava, não, até por quê? Porque o PT falava que o Fernando Henrique queria tirar a educação da gente. Beleza, aí o PT ganhou. O que aconteceu? A educação foi para aquele lugar. Eles não fizeram igual o Fernando Henrique, mas eles fizeram pior que o Fernando Henrique. Tudo aquilo que eu via acontecer de ruim piorou no governo federal. Hoje ele aumentou o número de escolas, mas essa questão de aprovação ficou, né? E outros tantos motivos que eu não vou conversar agora. Não dá tempo, por favor. A gente conversa em outro dia. Eu comecei a ver a situação e isso me afetou, mas não tanto ainda. Eu ficava só puto, mas pensava que o outro lado era pior do que ele. É o pior, o melhor dos males, assim, dos males, o menor, na minha cabeça até então, né? Passou o mensalão e aí aconteceu o seguinte, o Plano Nacional de Educação. Foi nesse dia que eu acho que eu renasci, nesse sentido, né? Que eu saí do armário. Ideologia de gênero estava pautada e eu eu não entendi o que era aquilo. Aí um cunhado meu falou sobre isso, eu não dei muita trela. Eu era sempre comunista, a gente não discutia. Aí um belo dia eu fui ler o que era ideologia de gênero. Eu fiquei passado, fiquei aterrorizado e falei, caraca, eu comecei a olhar para os lados e vi que todo o povo da esquerda que eu sempre defendi e que eu votei, e que eu gostava e que eu cultuava até, estava a favor dessa porcaria. E aí eu comecei a ver tudo aquilo que eu aprendi lá no passado, que aqueles padres falavam, que meu pai falava, que eu lia. Gente, tudo começou a vir à mente, cara. Eu comecei a ver como que eu fui um idiota. Eu acreditei numa coisa porque eu quis, não porque era verdade. Que é o que eles fazem a gente fazer. Acreditar no que eles querem que a gente acredita e que a gente quer acreditar. Então, as escamas caíram dos meus olhos, eu pude ver o óbvio que estava na minha frente. Eles iriam sim intervir na minha vida, eles iriam sim intervir na minha família, eles queriam dizer o que eu devo acreditar, eles queriam dizer que a minha religião não vale nada, eles queriam tirar o poder até mesmo de eu pensar, de eu ter posicionamentos opostos. Essa questão de inclusão, uma série de coisas que eles inventaram, e isso eu vou tocar no assunto um belo dia, sobre a questão de ressignificação de nomes, ressignificação de ideias, entendeu? São coisas da neurolinguística e linguística que vão no sentido de mudar a concepção, fazer uma reengenharia social. Então, meus amigos, só que não precisa de uma ou duas palavras para uma pessoa com um pouquinho mais de idade, um pouquinho mais de conhecimento, abrir os olhos para a verdade, o real. Você chegar para uma pessoa e falar que um homem não é um homem, só porque ele acha que não é um homem, meu amigo, a gente pode discutir mais sobre isso, mas é zombar da minha percepção. E pior ainda, em ideologia de gênero, se você for a fundo, um homem pode dizer que é uma árvore. Pelo amor de Deus. Não, né? Precisa nem de muita teoria para poder chegar a esse fundo, mas a gente vai ter esse trabalho um dia, eu vou fazer questão discutir sobre isso. Naquele dia eu vi que não era só isso que estava em jogo. Entrava aborto, tá? Entrava as leis que entravam dentro dos nossos templos, dentro das nossas ideias, né? A perseguição a pensamentos. E aí você começa a ver que todo o sistema estava nas mãos deles. Eles criaram uma série de feudos onde só eles mandam ir. E aí eu comecei a ver a Venezuela, comecei a ver outros países e ver, gente, é o caminho que a gente está trilhando. Ali eu acordei. Eu percebi que eu era um leão conservador. E eu duvido que você também não seja, no geral você é, só não sabe disso ainda. E se não é, dá uma percebida o que você está aprovando e o que você está endossando quando vota numa pessoa progressista. Volto a dizer, conservador não é contra mudanças, nunca será. Conservador só escolhe as mudanças que ele quer aprovar. E geralmente nada que vá contra o que está estabelecido e funciona bem. A família sempre funcionou bem.
sempre teve dificuldades, sempre teve problemas, porque os seres humanos têm problemas. Mas criança é criança, pai é pai, mãe é mãe, e a gente sempre cuidou dos nossos filhos ao longo dos séculos. Por que só nessas últimas décadas as coisas começaram a ficar tão esquisitas? Por que só nessas últimas décadas as pessoas começam a ver pais estuprando filhas, batendo em mulher mesmo? Eu sei de uma coisa, no meu tempo, se um pai batesse numa mãe, se um homem batesse numa mulher, apanhava. Apanhava na cadeia e apanhava na rua. Porque covarde ninguém nunca tolerou. Hoje em dia, a coisa está indo por um caminho tão estranho, sinceramente é para se repensar. Fechando aqui, me acordei como conservador. Na verdade eu já era, só não tinha percebido. E você? Se você puder curtir e compartilhar, agradeço. Se não, paciência. Tentei, mostrei o que eu penso.